Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre ordem liberal, mais especificadamente sobre literatura ideológica, trazendo aí a essência da provocação, todo esse burburinho da investigação depois da taxação, agora a investigação do Trump sobre o Brasil, pois o Eduardo Bolsonaro, por mais que negue, é fato que ele está tentando contribuir com o Império Americano para ganho pessoal dele e da família dele. Se eles simplesmente assinassem a anistia para os presos, para as velhinhas que eles enganaram, possivelmente esse papo de anistia já tinha sido liquidado. Então, assim, papinho mole que tem que libertar o pai é conversa fiada. Muita gente não está falando mais. Essa investigação que o Trump mandou sobre o Brasil é praticamente aí um comunicado de guerra, só que disfarçado de proteção de mercado interno. Então, assim, essa briga não é culpa do Lula, até reformulando. Tem um pouco do Lula, tem um pouco do Bolsonaro, mas para mim é só o Império Americano aí se preparando para brigas maiores contra a China e um pouco também da Rússia, e tá cortando aí pequenas pontas soltas. E sim, o Brasil é uma ponta solta um pouco mais problemática pela questão geopolítica, mas é só isso. Então, assim, nessa provocação eu vou trazer algumas brechas causadas pelas velhas literaturas que os polos ideológicos seguem, que serão usados aí para manter a ordem de função que o Brasil tem no mundo. Então, o Brasil nunca deixará de ser o escravo extrativista do planeta. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você segue o canal, deixa o seu like e considere fazer um apoio ao canal com um QR Code no canto superior. O YouTube está amarrando a minha monetização, preciso da sua ajuda. É uma troca simples, você deixa o seu like, segue o canal e eu te trago uma provocação. Provocação essa que eu vou trazer pela perspectiva de soberania. Então, ao pegar soberania pela perspectiva dessas literaturas, entenda aí soberania enquanto autonomia de análise e tomada de decisão sobre demandas de determinados ambientes. Então, essa tão proclamada soberania nada mais é do que o Brasil lendo as suas necessidades e fazendo as melhores escolhas que lhe convém. O Brasil sempre foi um país neutro, gerando aí uma certa aceitação dos impérios, porque nunca incomodou ninguém, também não está nem em nenhuma rota de colisão com os impérios. Só que nesse Lula 3 o governo decidiu sair desse neutro. O problema é que aí a equipe do governo confiaram demais na proteção e crescimento contínuo da China. Então, assim, projetaram uma proteção para suas escolhas, para meio que tentar sair desse ponto neutro, apostaram na China. Só que a China também não está muito afim de bancar nenhum conflito nesse início. Só que, obviamente, as falhas em tentar sair do neutro acabou demonstrando para todo mundo que o ordenamento liberal é apenas uma piada. O poder reside nos impérios. Não existe livre mercado nem nada, existe império. Então, quando tu pega essa investigação americana, você entra naquela que eu já falei há um certo tempo. O Trump estava querendo e continua querendo cavar uma brecha aqui no país e na América do Sul, e que possivelmente ele usaria, como está usando a família Bolsonaro, para conseguir informações que possam usar dentro do jogo de imagem e narrativas internacionais. Então, assim, estão usando as próprias crenças ideológicas dessas literaturas, tanto mais progressistas quanto liberais que residem no país, contra o próprio país. Falaram sobre livre comércio em relação ao PIX, sobre meio ambiente, corrupção. Então, assim, são sinalizações que parecem bobas, mas caem no que eu sempre falo de cenário ideológico. As pessoas sabem que não é verdade, só que dentro do jogo político se torna verdade para uso e benefício próprio. É aquela velha canalice, fingir de maluco, pagar de maluco. Então, assim, o Brasil acatou esses ideais de escravo e ele tá pagando o preço agora, que eu falo sobre essas literaturas mortas que só escravos usam. Nenhum país grande leva
leva essas questões a sério. Os Estados Unidos vão boicotar qualquer coisa que fira os interesses dos seus empresários. O acordo do Mercosul, se não me engano, é do Fernando Henrique de 96. Então, assim, interesse todos vão ter, só que, obviamente, é aquilo. Para você ter esses interesses, você tem que ter a capacidade de defendê-los, porque aparentemente nessa jogatina liberal, sem força, sem liberdade, o que seria uma espécie de jogo ao contrário do que eles pregam. E o pior de tudo é que o Brasil não tem poder de se defender, pois sempre está em crise econômica, social e política. Temos a óbvia postura de um vassalo. Então, assim, é impossível falar de industrialização no país, sendo que nem o Pix o governo consegue ter sem ser atacado por alguma potência. Então, assim, para piorar, o Brasil ainda está se esbarrando na guerra da Europa. Então, a gente está recebendo até agora a ameaça da OTAN. Só que, antes que comecem toda a palhaçada, vou tentar dar uma desmistificada nessa ameaça da OTAN, porque, ao meu ver, é só o fato que o Trump ele quer acabar com o BRICS de qualquer maneira, pois ele sabe que mesmo a moeda sendo meio zoada, ela vai acabar quebrando o monopólio sobre o setor financeiro que os Estados Unidos têm e que gera um poder absurdo na mão deles. A ameaça militar da OTAN, ao meu ver, é apenas para gerar medo e tentar reatar aí a confiança da OTAN no seu antigo líder, que há poucos meses atrás estava falando de abandoná-los. Então, assim, é tudo uma grande encenação. O cenário atual é formado por agentes cínicos e fracassados que vão forçar a sinalização de força para as suas bases se sentirem felizes enquanto o país derrete. Então, assim, não vão consertar os problemas, mas vão ficar aí usando agentes fracos para sinalizar força. É questão aí de macrogame político. Como disse, o Brasil está se afastando dessa neutralidade institucional e habitual. E os impérios, tanto chinês quanto americano, estão vendo que um território inútil pode se tornar aí uma espécie de variável incontrolável. Então, ambos os polos, digamos assim, de controle do país, do planeta, não está muito a fim de deixar um território do tamanho da potência do Brasil se tornar livre. Então, assim, eu já falei sobre o ponto de domínio das elites locais para conter aí o crescimento de possíveis concorrentes. E isso também acontece no cenário entre países. Quanto mais países livres, menor a estabilidade econômica dessa polaridade industrial atual. E, obviamente, não falo só dos americanos. Essa provocação é uma crítica às duas grandes potências do planeta, que estão, tu pega aí o caso dos chineses, estão comprando o agro justamente nessas crises provocadas pelo seu rival e também pelos seus braços dentro do país, os seus agentes que trabalham para eles dentro do país. É uma coincidência? Digamos aí que talvez, né? Vamos fingir que é uma coincidência. Então, assim, analisando o cenário futuro do país, acho muito complicado a gente fugir da velha projeção de função geopolítica. O mundo será mantido nessa ordem que já foi pré-dividida, baseado aí nos seus polos produtivos atuais. Os americanos vão ser o polo especulativo e vão continuar controlando aí o dinheiro do mundo. A Europa tem essa questão do polo social-cultural. A Ásia, tanto China, Índia e o leste asiático, vai continuar sendo o polo industrial. E o que sobrou para a América do Sul e para a África é ser aí o polo extrativista sem neurônio. A gente não precisa pensar, não precisa ter moeda, a gente só precisa continuar fazendo comida para eles. Como eu já disse em algumas provocações, não se deixa a pessoa que te dá comida livre. É uma bobeira achar que somos bons, somos apenas escravos. Então, assim, vão forçar esse arranjo funcional em nome do equilíbrio global. Todo aquele papinho de segurança humana e blá blá blá. Obviamente, é pelo fato de que ninguém quer mais concorrentes em um mundo onde a tecnologia está reduzindo a diferença entre empresas de alto nível e novas empresas que estão tentando aí um espaço nesse bolo econômico. Existe uma quantidade X de crédito disponível em cada país.
E a magia do liberalismo, obviamente, é a cartelização de 3 marcas globais que vai continuar ferrando todo mundo para manter as suas fatias do bolo. Então, esse conto liberal também tá vendo muita gente aí, e o liberalismo é uma história para otário cair. Então, assim, é tudo sobre utilidade econômica. Toda categoria de mercado vai se reduzir a 3 empresas. A primeira empresa vai ter aí algo em torno de 40% do mercado, a segunda 20, 25, a terceira de 10 a 15 e o restante fica dividido aí para quem quiser se arriscar. O mundo se tornou refém de um conjunto de mercados cartelizados, forçando os países a se acoplarem em algum tipo de polo, praticamente aí os escravizando. Então a Europa forçou os países a se tornarem meio que uma grande Disney cultural. Os Estados Unidos acabam forçando o americano a ir para especulação. Então, assim, a ordem liberal, que se apresentou como uma solução de integração, ela, ao meu ver, ela vem se mostrando a sua real ambição, que é gerar dependência de países melhores. Os melhores países, os impérios, vão montar ali o seu top 3 de empresas cartelizadas e o restante vai ficar ali mandando dinheiro para eles infinitamente. Então, assim, indo para um segundo bloco com alguma ideia que nos tire desse cenário meio apocalíptico, eu vou trazer sobre a perspectiva do neoimperialismo, a essência da ideia sobre o domínio da América do Sul, pois o ordenamento liberal ele é muito bom para quem vai subordinar os seus vizinhos aos seus mercados produtivos, aquela famosa cortina de ferro. Não adianta achar que colocar taxa em produtos com alta complexidade dos impérios vai tampar o rombo que esse modelo gera na hierarquia entre os países. É bobeira pensar que tu vai conseguir acompanhar só taxando. Então, assim, tomar conta dos recursos e economia da América do Sul é o mínimo para se pensar em começar a construir uma ideia de industrialização do Brasil. O mínimo para se começar é fazer parceria de consumo da nossa indústria com as indústrias da América do Sul, mesmo que seja ali distribuindo produtos de baixa qualidade, construindo aos poucos. Mas uma coisa é certa, o Brasil ele vai ter que ser obrigado a ter uma indústria interna. Não dá para a gente viver sem indústria. A ancoragem no dólar faz os países adotarem os cartéis americanos em troca aí de redução de tributação do grande império americano. Porém, esse arranjo ele é facilmente quebrável, bastando obviamente aí os países que queiram liberdade abandonar esse neoliberalismo que pune as categorias produtivas, as tornando viáveis novamente. Então, tu pega aí o caso do Haddad, que ao tentar aumentar a arrecadação, ele fica punindo algumas categorias, normalmente categorias industriais. Então, assim, ter uma América do Sul consumindo itens básicos de uma indústria de média complexidade, já que acho muito difícil nós darmos grandes saltos em questão de país, reduziria o gap produtivo e nos daria robustez de mercado para bater de frente com marcas gringas e, obviamente, aí disputar a arrecadação de crédito de outros países. O liberalismo são 200 países com a quantidade X de dinheiro disponível e algumas marcas cartelizadas se apropriando desse dinheiro. Ou a gente entra no game para pegar um pouco desse dinheiro, ou seremos reféns do dólar eternamente. Então, assim, essa proteção industrial ela necessariamente vai vir dessa robustez que a gente vai ter que ser obrigado a ter. Uma indústria fraca significa pouca disputa de créditos que estão suspensos nos mercados globais. Até pensando em arrecadação de moeda forte, seja euro, seja dólar, tirar crédito da América do Sul e até mesmo dando uma minerada na América Central é a maneira mais simples de evoluir a indústria local e se defender de grandes impérios, porque toda essa briga se dá porque o Brasil é muito dependente. Se o Brasil tivesse, sei lá, metade dessa dependência, se o Brasil fabricasse o seu combustível, fabricasse pelo menos metade dos seus remédios, ele poderia simplesmente mandar o Trump se ferrar. Só que somos altamente dependentes. Então, assim, uma outra indústria que o Brasil deveria ter e até
correr rapidamente atrás é uma indústria armamentista. Hoje o país vive da misericórdia dos seus adversários. Se qualquer país quiser ocupar o Brasil, ocupa facilmente. Então, assim, o Brasil está com um pensamento pacifista muito maluco quando se analisa aí esse cenário de tensão global. É uma loucura, ainda mais quando se leva em conta a visão do império. Nós somos apenas cachorros vira-latas para os impérios. Então, assim, eu não falo isso querendo ser o seu professor de sociologia da faculdade. Longe disso. Mas é impossível você analisar a relação do Brasil com países, com outros países, ainda mais os impérios, de uma outra maneira. O jogo de dolarização obriga os países a se submeterem. E a maneira de manter os seus concorrentes como vassalos é a blindagem de mercado, que é o que os Estados Unidos estão fazendo. Beleza, vocês não vão vender pra gente e vocês não terão moeda forte indo para o país de vocês. Então, assim, ou o Brasil passa a se expandir para os seus vizinhos, ou apenas seremos colonizados na cara dura. Então, assim, esse ponto de eclosão que a gente está vendo, vários dilemas, vários conflitos chegando no seu ápice, é a janela perfeita para que haja uma mudança. Tu olha para o Putin meio que cagou para o Trump que está tentando demonstrar força através da OTAN, não só ameaçando o Brasil, mas ameaçando meio que indiretamente China e Índia. Então, assim, ele não quer pegar os próprios Estados Unidos e fazer uma ameaça direta. Foram para a OTAN para tentar dar uma diluída na ameaça. A Rússia está aproveitando o verão para avançar suas tropas na Ucrânia. E seria, obviamente, uma grande vergonha para o Trump, que falou que acabaria com a guerra em 3 dias, praticamente. E como os parceiros econômicos da Rússia também são os inimigos, estão no grupo que é o inimigo do momento que o Trump está sinalizando para sua base eleitoral, ou seja, os BRICS, se prepare aí, pois é uma janela de oportunidade tanto para o bem quanto para o mal, pois o elo fraco do BRICS é o Brasil. O Trump não vai bater na Rússia, não vai bater na Índia, não vai bater na China, mas vai largar a madeira no Brasil. Então, assim, e quando tu analisa os novos aliados que o presidente Lula quis ter, que são 2 problemas ambulantes, é mais uma algema para a gente tentar se livrar no futuro. Então, analisando todo o cenário possível, ou a gente sobe e ocupa a América do Sul, ou seremos meio que o exemplo do Trump para o mundo, o exemplo de força. E, querendo ou não, teremos que pagar o preço da liberdade. É como eu venho dizendo, teremos que quebrar esse câmbio em dólar em algum momento. Sem quebrar o câmbio, não adianta pensar em grandes mudanças no Brasil. As manobras que o país é obrigado a fazer meio que torna quase impossível se ter o mínimo de estabilidade, porque a partir do momento que o Brasil ele tenta dar a cara, alguém coloca uma taxa, do nada o dólar começa a explodir internamente. Então, assim, com um país minimamente livre do câmbio, não teríamos um império nos importunando, e também acredito aí que não teríamos vadias políticas propagando merda entreguista e ainda se projetando como candidatos a presidente, pois teríamos aí um mínimo de dignidade, beleza? Então, para fechar aí a provocação, moral da história, o Brasil, traduzindo aí para a equipe Lula, deu a cara achando que está em grupo, só que é um grupo individualista. O painho Lula entendeu que tem que ser grande para sinalizar a liberdade de filiação, para dar todo o palpite a todos os dilemas que estão rolando no mundo. Lula achou que só por existir ele poderia dar palpite, coisa que não está acontecendo. Então, assim, no fim é só uma grande guerra narrativa, esse cenário safado. O Trump está usando o Brasil de exemplo para os BRICS, obviamente, e o Lula está tentando levar esse problema para a questão de soberania nacional, para tentar aumentar a sua popularidade. Nada como um inimigo externo para se fortalecer contra inimigos internos. Então, assim, os indivíduos que vão arcar com essa bucha terão aí um belo nada, além de, obviamente, a conta de toda essa palhaçada. Então, a única maneira
que o Brasil pode tentar se livrar desse infortúnio é buscar a rota de fuga e começar a acoplar aí os seus vizinhos sul-americanos. Pois, feliz ou infelizmente, já que o Brasil saiu do estado neutro, de uma instituição neutra da força, ser predatorial com seus vizinhos não seria uma má ideia, meio que seria uma obrigação. Então, assim, toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito perceptivo, não endosse o discurso narrativo desses pilantras, tanto aí os bananinha da vida, a tropa do bananinha, quanto Lula, quanto Trump, eles só estão usando os recursos de todo mundo como propaganda do seu próprio lucro, da sua própria imagem, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe o seu like, siga o canal e considere fazer uma doação para esse grande e bonito QR Code que está no centro da tela. O YouTube está amarrando a minha monetização e preciso aí do seu apoio para trazer equipamentos e mais conteúdos para o canal, beleza? Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.